Bom, vamos falar aqui com o pessoal do AD Guarulhos, que nós temos a honra e o prazer de recebê-los mais uma vez, né? Eu começo aí com Fábio Pelissoni, que é o vice-presidente. Um abraço ao presidente, ao Ricardo Agé, impossibilidade de estar aqui. Fábio, legal ter você aqui, com uma novidade bacana, eu sempre digo aqui, né? Essas entidades do esporte têm que tentar buscar recursos, né? Muitas vezes, uma grande parte delas fica, às vezes, pendente de ações da prefeitura. E aí, quando fecha a torneirinha, socorro. A história vai mostrando isso. E vocês estão justamente numa pegada diferente. Aí, opa, vamos tentar criar coisas para tentar captar recurso. E a iniciativa que se apresenta é esse filme, né, que já tem data para ser exibido, e recebe o nome de Vai Guarulhos, né? Com a participação de uma grande empresa, que é a Perigo Filmes. Daqui a pouco a gente conversa com o Fabrício, mas eu começo com você. Vamos falar um pouquinho disso, qual é a data e como é que surgiu essa ideia, esse movimento. Você me falou em Office, foram 2 anos de trabalho. Um pouquinho mais de 2 anos, né? A ideia surgiu, foi 2010, dia 24 de dezembro de 2010. Nosso eterno presidente Edson Ramos chegou lá na sede do clube, né, lá no Bar do Curão, e começou a contar a história do time desde quando eles arrastavam os uniformes pelos campinhos de terra aqui em Guarulhos, até a época gloriosa do nosso futebol de salão, do Vila das Palmeiras. Ganhou muita coisa na época dos Jogos da Primavera. Trabalhei com ele. E depois que a gente herdou essa vaga do profissional do Macedo, né, em 1981, e começou a contar a trajetória até virar a Vila das Palmeiras para AD Guarulhos. E ele foi a gente diz que ele é o eterno presidente porque ele era o homem forte da federação. Ele era o cara que segurava a nossa vaga ali na federação, que brigava por ela. E 15 dias depois ele veio a falecer. E eu fiquei com todo aquele sentimento, falei, pô, queria ter gravado aquilo, né? Porque estava fresquinho na minha cabeça, mas eu não conseguia transmitir a mesma emoção que eu senti na hora que ele me falou. E aí eu fiquei com aquele sentimento, queria ter gravado, até que em 2014, finalzinho de 2013 para 2014, saiu um edital da Prefeitura Municipal, um edital do Fucultura de 2014. Eu fiz o projeto, escrevi, contratei uma produtora para fazer o orçamento, para filmar essa história. Essa história que o meu medo é que a história se perdesse no tempo, assim como o Edson foi. Sim. Outros que fazem parte dessa história. O Edson faz uma tremenda falta no futebol da cidade, né? Nossa, claro, muitos anos, como realmente você lembrou, legal essa lembrança. Até para a Federação Paulista. Sem dúvida, um grande profissional. Ele era o ouvidor lá da Federação Paulista, né? Então ele foi mesmo, ele dedicou a vida dele pro clube. E mesmo depois de ir, ele deixou esse legado. Ele deu um empurrãozinho e falou... Oficialmente, quando se fala de AD Guarulhos, antes, Vila das Palmeiras, a gente discutia aqui, 1900 e... Quando teve essa transição foi em 94. Não, sim, mas a fundação, quando surge o Vila das Palmeiras... 64. Legal. Estatutariamente em 72. Tá. Mas o clube é de 64. Legal. Bom, gente, eu imagino a emoção do Fábio, né? Além de ter esse convívio lá com o Vila, depois da AD, filho de um grande atleta que fez história no AD Guarulhos, né? Magrão. Eu fui nascido, crescido e criado lá dentro, né? Então, o meu medo realmente era da história se perder, porque eu tava ali e do mesmo jeito que os outros vão, eu também vou, né? Então, vai demorar muito. Tomara. Mas então, aí eu quis registrar. Eu até falo pro pessoal, brinco que a gente carimbou na bandeira de Guarulhos. E foi possível por causa desses recursos que vocês obtiveram? Com certeza, através do Fucultura. A gente fez o projetinho lá, tudo planilhado, fomos contemplados. Sim. E agora está sendo a execução dessa obra, né? Agora a gente vai, né, aparecer para o público, mostrar. Para todo mundo que foi mais de 2 anos de trabalho, um trabalho árduo, mas que foi feito muito carinho, muito amor. Bom, e para isso você, de forma inteligente, foi buscar uma grande empresa, que é a Perigo Filmes. Passa o microfone para o Fabrício Galinucci, é isso? Isso, exato. Prazer em ter você aqui também no programa, Prazer é meu. E aí, você então que ficou com essa coisa de, poxa, aí vamos ter que fazer dessa história um filme, essa produção toda. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Ficamos com a bomba na mão. Não, mas foi um prazer, na verdade, conhecer a história do futebol de Guarulhos, que a gente não conhecia. A gente teve que pesquisar um pouquinho, conversar com as pessoas que viveram essa história no passado. A gente teve que conhecer também um pouquinho da história do Vila das Palmeiras. Na verdade, a gente conheceu muito da história do Vila das Palmeiras.
que foi um clube realmente marcante para a cidade de Guarulhos, especialmente no futsal. E o filme, na verdade, ele conta os últimos momentos da temporada de 2016 do AD Guarulhos. Sim. Os 4 últimos jogos que eles passaram para a segunda fase após, acho que 5 temporadas que não tinham passado, eles conseguiram e ficaram até fizeram uma boa campanha e ficaram perto do acesso. Acompanhamos aqui. E o filme acompanha esses 4 últimos jogos decisivos para o AD Guarulhos e ao longo desse campeonato a gente vai contando a história de como o AD Guarulhos começou, que era o Vila das Palmeiras, se aproxima um pouquinho da história pessoal do vice-presidente, que está em transição agora, né? Você tem a presidência do Ricardo Agé, depois de 10 anos, super experiente, super cicatrizado pelas coisas do futebol, e vai pegar alguém que está começando agora, que tem um elo de amor pelo clube, que é o Fábio. Então a gente vai intercalando essas histórias, fazendo uma articulação entre elas, para que o meu objetivo com o filme era que quem não conhecesse o AD Guarulhos quisesse torcer pelo time, olhando aqueles jogos e olhando a história do clube. Maravilha. A empresa de vocês aqui em Guarulhos, São Paulo? A empresa é em São Paulo, a gente faz publicidade em São Paulo e também faz conteúdo, documentários para canais grandes, Globo, nós vamos fazer um agora. Vocês têm um site aí? Acho legal falar aqui, né? A gente gosta de sempre colaborar e enaltecer quem se dá para o esporte. A gente sabe que a empresa de vocês está sintonizada nessa questão. Vamos deixar aqui um endereço para quem quiser conhecer o trabalho. Eu vou falar 2 endereços. Primeiro, o site da Perigo Filmes, que é a produtora, que embora seja em São Paulo, ela é composta exclusivamente por guarulhenses. Todos são guarulhenses lá, menos eu, sou de São Bernardo, que é mais ou menos parecido. Chama perigofilmes.com. E o principal, vai na página do Facebook do filme, Vai Guarulhos. Acho que o Facebook é Vai Guarulhos mesmo, né? Entra lá, curte a página e ali tem um monte de informação. Tem trailer, tem fotos, tem os horários de exibição, tem tudo isso lá. Legal, daqui a pouco eu falo com o Tassi, mas antes, produção, temos aí um aperitivo, Temos um aperitivo, então vamos deixar o telespectador com água na boca, daqui a pouco eu volto a falar com eles aqui, vamos lá. Quando você sabe que você vai ganhar o jogo e quando você sabe que você vai perder o jogo? Quando o vestiário não cheira a merda. Eu fui lá, juntei ele pelo cabelo, trouxe ele de volta e falei assim, cata a camisa, cara. Cata a camisa e veste a camisa, senão eu vou te arrebentar no meio, cara. Como é que você faz isso com a camisa do Vila? Vocês me desculpem a modéstia, quando falava Vila das Palmeiras no Campeonato de Futsal, todo mundo tremia. Quando chegou 3 horas, 3h30, começou a chegar gente aqui. Lotou 10 mil pessoas. Meu time foi rebaixado pra 3ª divisão. Meu time foi rebaixado pra 3ª divisão. Nós ficamos 32 partidas invictas, sem perder um jogo. O atleta, às vezes ele nem é guarulhense, ele sai de uma cidade longe, ele pega ônibus, trem, metrô, come uma banana e um pão francês com manteiga, sabe? Isso é resistência cultural, territorial. Por isso que tem que valorizar um time desse. Pode ganhar campeonato, se o juiz nem tem mãe nem coração. Legal, gente, olha, eu fico emocionado. Primeiro que conheci uma grande parte de todas essas pessoas que estão envolvidas no filme, que fizeram a história. Segundo que o mundo viveu aí recentemente um episódio muito triste, né? O pessoal lá da Chapecoense, enfim. E essa é a história da maioria das equipes do futebol, né? Da mesma forma que o Chapecoense surgiu, que todo mundo acompanhou e que chegou onde chegou, né? E passou por esse episódio muito triste. O Vila também tem uma história bonita, e hoje é de Guarulhos, né? E então eu fico assim com o meu sentimento bastante aflorado. Deus abençoe, viu, Fabinho? Obrigado, Deus abençoe. Parabéns a você, para me encerrar com o Fabrício, parabéns, né?
tem que estar, como você disse, né, tem que ter o sentimento pela coisa, né, Fabrício, para poder desenvolver uma grande obra, se colocar dentro da história para poder fazer uma grande produção como você fez. Tem que conhecer. A gente não conseguiria fazer esse filme se a gente quisesse fazer um documentário distante, olhando foto, fazendo só entrevistas. Isso não teria... A ideia aí é captar o espírito do futebol e o espírito da cidade de Guarulhos. A gente conheceu bastante gente, a gente foi se apaixonando aos poucos pelas pessoas, e só tem pessoas curiosíssimas aqui, super engraçadas, que lembram muito bem da história do futebol. E aí a gente fica muito orgulhoso, na verdade, de ter feito amigos durante esse filme. E eu tenho certeza que essa amizade e essa emoção está retratada na tela, com certeza. Legal. Tassi, daqui a pouco eu falo com o Fabinho. Bom, você, falar do esporte da cidade, temos aqui a enciclopédia, que é o Oswaldo Tassi, e que eu tenho um orgulho também muito grande de tê-lo aqui no programa. Foi meu companheiro na Secretaria de Esportes durante tantos anos. E legal poder conversar com você aqui, Tassi, fazer esse registro, porque também passou pela AD Guarulhos, até como presidente, né? Sim. Tassi, fala um pouquinho desse teu sentimento, desse momento, né, do AD Guarulhos, com um filme a ser lançado aí, Vai Guarulhos, né? Que momento importante para o futebol e em especial para o AD Guarulhos, né, Tassi? Sem dúvida. Além de ser uma ferramenta para mostrar o que é o Vila, hoje AD, tem muita gente que não sabe, mas a grande maioria sabe, mas muitos não sabem. Além de ser uma ferramenta de divulgação, é uma ferramenta para se buscar recursos, né? Para mostrar o trabalho, o entusiasmo desta gente que busca o esporte da cidade. Eu acho que é um momento histórico. O Vila das Palmeiras, o AD, vive um momento histórico. Gostaria que o Edson estivesse presente. Ele não está fisicamente, mas espiritualmente tenho certeza absoluta que ele está. Mas se estivesse fisicamente, ele estaria aqui vibrando, como todos nós, por esta obra magnífica. Mas eu pergunto ao Fabrício, o que é que você gostaria de mostrar e que não deu para mostrar nessa andança para fazer esse filme? Olha, uma coisa que a gente optou por não mostrar, porque ele não dava muita emoção, foram realmente os jogos em si. As imagens dos jogos. O que a gente fazia durante as partidas? A gente filmava a reação de todo esse universo que fica ao redor do Guarulhos. A torcida organizada, o presidente assistindo, o vice-presidente, o diretor de futebol, o pessoal que está no banco, todo mundo que está ao entorno falando Vai Guarulhos e torcendo para o time ganhar uma. Que habitualmente não se mostra, né? Que habitualmente não se mostra. Porque as partidas já são todas transmitidas, muito bem transmitidas, o pessoal conhece, pode acessar na internet também. Então a gente voltasse e transmite. O que a gente fez foi o contrário, foi virar as câmeras para quem está assistindo e não para a partida. Mas essa foi uma opção nossa. O que eu queria mostrar talvez fosse mais detalhes da transformação do nome Vila das Palmeiras e AD Guarulhos, das questões que envolveram toda essa transformação. A gente tem um material bem completo desses detalhes, mas no filme não coube. A gente teve que cortar um pouquinho e só mostrar a polêmica dessa alteração de nome, que não é, até hoje, ela é um pouco polêmica, assim, não é tão aceita. O pessoal do Vila é Vila. Vamos fazer aí, Vai Guarulhos ou Retorno. O Retorno, Vila das Palmeiras ou Retorno. Né? E aí tem toda essa polêmica. Tá? Mas o que eu acho que valeria a pena colocar um pouquinho mais de todo o contexto político, que a gente tem pesquisado, que envolveu a mudança de nome, o Tassi sabe, a gente foi entrevistar ele. Mas que não coube, infelizmente, no filme, a gente teve que reduzir um pouquinho, mas o material existe, a gente pode fazer alguma coisa. O telespectador que nos acompanha, talvez, está curiosos, né, quando a gente trata aqui de duas situações, que na realidade é a mesma, né? Começou como Vila, como já disse aqui, em 64, e depois avançando mais, com toda uma história muito bonita. A opção foi por uma questão comercial, né? E talvez envolver todo esse trabalho do Vila, envolver mais com a cidade, levando o nome de Guarulhos. E eu lembro, viu, vocês que nos acompanham aí, do Sidney, né? Quando estava na presidência. Ele apareceu na imagem aí, né? Ele com a documentação lá na secretaria, porque havia uma consulta que, juridicamente, de que forma proceder. O secretário da pasta, na época, era o Wilson Davi, que, aliás, encontrei com o Wilson hoje, né? Um grande secretário, um abraço. E foi lá fazer uma consulta da possibilidade, e já então começando os primeiros movimentos para transformar Vila em AD Guarulhos, né? E, na realidade, foi uma ação política e comercial, sem dúvida. Sim, legal. Ô, Fabrício, para a gente ir fechando... você quer falar sobre... Tem toda uma agenda aí, né? De exibição, como é que está isso? Na verdade, a gente vai lançar
no dia 8, amanhã, aniversário de Guarulhos. A gente escolheu essa data por ser um presente para Guarulhos. É uma coisa feita de dentro para fora, um filme feito de Guarulhos para Guarulhos, né? Então a gente vai lançar dia 8, com exibições quinta-feira, no dia do feriado, com exibições às 19 horas, sessões gratuitas, e às 21 horas, sessões gratuitas. Maravilha. Então, o pessoal que tiver interesse, chega cedo, garante seu ingresso, porque vai lotar. Vai lotar, e no dia 7 a gente faz a pré-estreia. Amanhã. Isso, amanhã a gente faz uma pré-estreia fechado para a imprensa, autoridades. Legal. Vamos estar lá, produção? Com certeza. Vamos marcar Espero presença vocês lá. lá, gente. Legal. Ô, Fabrício, prazer em te conhecer, viu? Parabéns pelo seu trabalho, né? Puxa vida, olha, isso aqui, posso garantir para você que isso aqui na cidade, eu estou há 40 anos lidando com esporte. É inédito. Né? Então, tá aí a Perigo Filmes dando um start aí, saindo na frente, né, eu diria. Exato, Parabéns. E uma cidade desse tamanho, com essa importância pro Brasil, não só pro estado de São Paulo, sem dúvida. Tem que ter mais movimentos culturais, tem que ter mais filmes retratando a história da cidade. A gente está falando sobre futebol especificamente, mas a cidade tem um monte de coisa aí para ser retratada. E o legal é que esse filme, pelo menos, inicie um movimento para que a cidade tenha mais produtos culturais aí para sua população se conectar. Fabrício, além desse aspecto cultural, o filme vai dar uma sacoalhada, né? No esporte. E principalmente para aqueles que viram as costas para o futebol profissional da AD Guarulhos. Vai dar uma chacoalhada, não tenho dúvida. Espero que sim. Deixa eu dar um recadinho para o prefeito eleito aí, o Guti, né, que nós ainda não tivemos prazer de trazê-lo aqui, mas em breve estaremos conversando com o prefeito eleito. Oi? Já entrevistamos sim, mas vamos trazer ele aqui, né? Vem com ideias novas para o esporte. Olha aí, prefeito, né? O AD Guarulhos dando um passo importante aí. O senhor tem dito aí nas redes sociais e nos órgãos de imprensa que o senhor vai sair atrás de recurso. De repente tem um material aí que o senhor pode usar aí, né? Para dar uma força aí para AD Guarulhos, olha aí, né? Que seria um passo importante do Guti, né? O prefeito da cidade, eleito e que assume agora no próximo dia 1º. Legal? Legal ter você aqui, parabéns, manda um abraço para o seu pai, viu? Parabéns pela sua iniciativa. E agora, em breve, ocupando a presidência, é isso? Já tem data ou ainda não? Fevereiro, mês de fevereiro a gente faz essa transição. Né? Tá, vamos encerrar com você. Muito bem. Eu acho que é uma honra tê-los aqui, trazendo essa mensagem tão importante para o futebol profissional da AD Guarulhos. Eu tenho o dever de cumprimentá-los, tenho o dever de vibrar com vocês por esta obra magnífica. Todos que pertencem à AD, o Vila, estão felizes por esta iniciativa e que traga bons frutos e que se aproveite esta iniciativa para buscar bons frutos e para cimentar uma nova vida do futebol profissional do AD Guarulhos. Um abraço ao Fabrício, ao Fabinho. Legal. Bom, gente, esse foi o Câmara Esportiva de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. E nós voltamos na próxima quinta-feira, às 12h30, se Deus quiser.